Amém. Vamos retomar o nosso estudo do livro de Hebreus, ainda no capítulo 10, dos versículos 26 a 31. Essa palavra, se a gente pensar em termos de sequência, né? Ela era para a gente ter iniciado ela na semana passada. Mas depois de um consenso entre os irmãos, a gente decidiu repassá-la para essa semana, mas eu já estava com essa palavra para preparo desde a semana retrasada, né? E devido ao conteúdo, né? Mais do que nunca eu tive que buscar ainda mais o Senhor, né? Porque existem aspectos controversos que eu, mais à frente um pouquinho, vou comentar com os irmãos, mas eu procurei muito diante do Senhor o que seria uma palavra temperada e adequada para a nossa situação, para os tempos em que nós estamos vivendo, para as circunstâncias, né? Nossas que, em essência, são um pouco diferentes daquelas dos nossos irmãos hebreus naquele momento, né? O que os afligia não é, eventualmente, o que nos aflige hoje. Não há perseguições contra nós, não tiraram a nossa casa, o nosso carro, o nosso dinheiro. E as motivações que os levavam a agir como eles estavam agindo, eventualmente não são equiparadas hoje na nossa circunstância, né? Então a gente tem que tomar com cuidado essa palavra e entender em profundidade, né? Muito além das circunstâncias, o que é que Deus comunica, né? E eu procurei me ater a um princípio, irmãos, de que eu não posso falar o que Deus não disse. Não posso fazer isso, porque eu tenho temor. E não posso deixar de falar o que Deus diz, porque eu estaria faltando para com o Senhor, né? Ou seja, temendo os homens por conta daquilo que eu eventualmente venha a sofrer de repreensão. Então, aquele que ministra a palavra, ele tem que ter o dever de consciência, né? De não exceder o que Deus diz e não faltar com o que a palavra declaradamente, explicitamente fala, né? E em Apocalipse, no capítulo 22, 18 e 19, dá a exata medida dessa questão. Quando ele nos fala que, dizendo, né, no versículo 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E aí a gente pode ampliar o contexto, né? Sabemos que se deu em Apocalipse, mas a Bíblia, né, como um todo, é uma palavra profética para nós, né? Se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E no 19 fala, e se alguém tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. O que é uma parte do livro da vida que está reservada e que Deus pode tirar de nós, né? Eu prefiro não saber. Eu prefiro não provocar circunstâncias para saber. Eu prefiro me ater ao contexto de saber que não é algo bom. Por isso eu meditei muito diante do Senhor em não ultrapassar e não ter o desejo de querer explicar aquilo que o Senhor não explicou ou dizer aquilo que Ele não disse. Muitas vezes a palavra é muito simples, mas a gente, por curiosidade com relação a coisas do futuro, desenvolve teorias extremamente complexas. São necessários especialistas e muitos livros para se entender. E eu creio que o cristão normal, comum, como todos nós, não vive em volta de todos esses livros e de todas as coisas. Então, a palavra que nos basta é aquela que está escrita na Bíblia. O tanto que ela elucida é o tanto que nós precisamos saber. E o tanto que ela não explica, porque não nos compete saber, né? Então, eu queria deixar isso bem claro para os irmãos, né? Aqui nós vamos ver uma transição, né, que Deus faz. Ele começou essa transição no capítulo 10, porque até o 9 a gente já repetiu isso com os irmãos. O Senhor ele vem nos expondo toda a obra de Cristo, o efeito substitutivo, a superioridade da sua oferta, da sua pessoa, dos seus sacerdotes, e também do processo de santificação que ele vem fazendo na nossa vida, que é paulatino, né? Ninguém precisa se desesperar, ninguém precisa se sentir o pior
pecador do mundo, porque Deus está trabalhando em cada um na medida da necessidade de cada um. Ele sabe. Ele é o artista, ele é o artífice, ele é aquele que modela cada um de nós, né? E a gente sabe, como pai que somos, muitos aqui são pais, e também já aprendemos como filho que fomos e somos, né? Muitos, que sempre existe duas maneiras de aprender. Ou pelo amor, que é aquele caminho suave, né? Quando o pai fala com você, te orienta, te antecipa, porque ele sabe o que está na frente, porque ele vivenciou. Então, tomando por base comparativa, esse pai amoroso é o Senhor, que sabe o futuro. Ele não antecipa o que ele já passou, ele antecipa o que ele sabe do futuro, né? Coisa que nem os nossos pais carnais podiam nos antecipar. A experiência era limitada, mas a experiência de Deus não é limitada. Então, Deus pode, no amor, nos orientar. E a palavra de Hebreus, de certa forma, até o ponto em que nós chegamos, antecedendo ao versículo 26, até o 25, capítulo 10, 25, Deus vem em amor nos edificando e falando conosco. Mas aqui, a partir do versículo 26 até 31, muda o tom, né? Aparece aquela nuvem mais pesada que cobriu o Sinai, né? Da onde saem trovões e relâmpagos, e Deus fala às vezes palavras duras, que também são palavras ali nas profundidades da sua essência de amor para conosco. Quando um pai, como nós somos, muitos de nós, eu já falei, adverte seu filho. Olha, se você fizer isso, esteja preparado para as consequências. Eu cheguei a falar assim com as minhas filhas muitas vezes. Olha, eu não posso te controlar em todo lugar, não posso controlar todas as suas atitudes, mas estejam preparados para as consequências, porque o que vocês fizerem sobre elas, vocês terão que arcar com as responsabilidades advindas, né? Então, aqui, de 26 a 31, a gente vê Deus usando aquilo que Ele nos dá como sabedoria natural, o incentivo pelo amor e o incentivo do cenário pela dor. Esse trecho não é um trecho de julgamento, irmãos. Olha, quem está pensando que aqui tem um julgamento que vai cair sobre nós, não é sobre um julgamento, mas sobre um alerta severo, uma advertência severa, que tem por finalidade nos alertar. Uma advertência severa é aquele sinal que às vezes coloca-se lá na estrada piscando, ó, acidente à frente, acidente à frente. Chuva, neblina, né? Quem anda com o Waze sabe que a gente já recebe ali em antecipação, cuidado, lá na frente vem problema. O Senhor sabe como é o coração do homem, e o Senhor aqui nesse trecho, ele vem trabalhar essa questão por conta do nosso coração, de aspectos que nós precisamos atentar. E mais, muitos, mas muitos irmãos nossos, eventualmente aqui, e também aqueles que não são daqui, são de outras tribos, né? Que conhecem apenas e acham que Deus simplesmente é amor. E certamente a essência de Deus é amor. Deus é amor, a palavra define Deus assim. Mas o seu amor há incluso a sua justiça, a sua honra, a sua palavra. A palavra de Deus não é uma coisa leviana. Não é uma coisa que a gente pode jogar de um lado para o outro ao nosso gosto e torcer segundo as nossas inclinações e pensamentos. A palavra de Deus é. E a gente tem que cuidar de entender como ela é. Nós não precisamos se preocupar de ir além do que ela fala, mas o que ela fala nós precisamos ter atenção. E esse é o ponto aqui que nós vamos ver dessa atenção, né? Por isso eu comento aqui com os irmãos, né? Que não tenham a preocupação de querer se encaixar sob o aspecto de julgamento, ou como é que eu estou. Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos entender o aspecto dos seus fundamentos, da doutrina que aqui está envolvida, e depois vamos ver as aplicações. E quando a gente olhar as aplicações ali no final, né, depois de ter visto o cenário, vamos ver onde é que a gente está, cada um faça a sua avaliação. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. O único que pode nos julgar é Deus. Então, a gente sabe que está debaixo de um Deus que é justo. E de um Deus que ajuda, porque quando Ele julga, não é para a perdição.
Na maioria das vezes, é para aproveitamento. A coisa só vai para a perdição quando não há mais como te ajudar. Porque depois de você avisar que tem um buraco, de você alertar, de você colocar a placa, e ainda assim a pessoa reitera na rebeldia, então ela vai encontrar aquilo que naturalmente está reservado. Problemas, né? Eu vou fazer uma breve recapitulação aqui no capítulo 10, daquilo que Deus nos deu, né? E aqui é ressaltado, né? No capítulo 10, versículo 10, é dito que nós temos sido santificados. Fala que nessa vontade é que temos sido santificados. Então, na vontade do Pai, pela vontade dele, nós temos sido santificados. Desde o dia que nós cremos no Senhor, desde o dia que nós aceitamos caminhar juntamente com o Senhor. Ele é santo. E na medida que andamos com ele, ele vai nos corrigindo, né? Aquela pessoa que é discípulo, né? Você está com o discípulo do lado e percebe aquele comportamento anômalo do seu discípulo. E você fala, não é assim. É assim, ó. Ah, tá bom, caminhamos mais um pouco. De novo, outro problema, outro detalhe. Não é assim. Olha, espera aí que eu vou te explicar. É assim o processo de santificação. E Deus vai transformando, vai modelando, vai nos ensinando. No versículo 14 também, ele fala que com uma única oferta superior, ele aperfeiçoou para sempre. Então, nós sabemos que, dentro do contexto da visão de Deus, nós fomos aperfeiçoados para sempre com uma única oferta. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho da sua luz. Do inferno para a santidade. O preço foi pago, a posição agora está ok. Você é membro, participe do reino, súdito do rei. Nosso rei, Senhor Jesus. Graças a Deus. Temos um rei maravilhoso, né? Perfeito, justo. E também que ele faz uma aliança conosco. Não é uma palavra simples, jogada. Assim como Deus fez alianças no Antigo Testamento, e a gente se admira, fala, nossa, Deus faz alianças. Isso é tremendo, porque uma aliança é um compromisso muito sério. E Deus fez aliança conosco também, não é só com o povo de Israel. Né? E esta é a aliança que farei com eles, no versículo 16. Deus vai lá e faz aliança conosco, prometendo que sobre as nossas mentes Ele escreveria a sua palavra. Irmãos, a gente pode não estar tão consciente, mas não é isso que tem acontecido? Progressivamente a gente tem tido a palavra de Deus, a gente tem aprendido, está ficando aqui na nossa mente. Desde o dia que começamos a tomar conhecimento da Bíblia, passando dia após dia, mês após mês, ano após ano, e anos, quanto da palavra de Deus já tem, nós registramos na nossa mente. Podemos lembrar versículos de cor, podemos lembrar de ensinos do Senhor de cor, muitas coisas. E mais, o Senhor nos envolve emocionalmente, com amor, né? E porei no seu coração as minhas leis. Nós não respondemos apenas como um robô que racionalmente, né, racionaliza as coisas, certo, errado, mas em amor a gente fala, o Senhor se agrada disso? O que o Senhor tem dito no meu coração? O Senhor me perdoa, né? Nos levando ao arrependimento. Sobre a sua mente as inscreverei, isso é versículo 16. No coração as leis e na mente a palavra. E também uma promessa fantástica, né? Fantástica, que fala no 17, que Ele vai esquecer nossos pecados e também as nossas iniquidades. Os pecados estão ligados àquelas questões que muitas vezes a gente erra por descuido, por inobservância, naquela escorregada, foi pego numa situação que você não esperava, chega em casa, encontra a sua esposa com aquele sentimento um pouco diferente, você não estava preparado e entra no conflito, cai no pecado. Deus perdoa a ambos, né? Deus trabalha em todas as circunstâncias. E também das iniquidades, aqueles pecados que às vezes a gente fica cultivando, segurando, né? Aquelas questões particulares de cada um sabe onde a coisa pega. E mesmo assim, o Senhor com muito amor, muito carinho, ele vai trabalhando. Ele fala que esquece os nossos pecados e iniquidades. E nessa posição elevada que o Senhor nos colocou,
Ele nos chama então, depois de ter dado toda a base, né? Ter colocado a lei na nossa mente, no nosso coração, ter feito aliança, ter propiciado, tudo está pronto. Aí ele fala, agora vamos caminhar juntos, né? Vamos desenvolver a obra, vamos edificar o reino. Vocês vão ser meus conservos, meus auxiliares, meus irmãos, meus amigos. Vamos estar juntos. Então o Senhor nos chama a estar na sua presença. Como é quando a gente tem um amigo? A gente fica todo contente de estar junto, né? Se sente bem. Nossa, tem um amigo. A gente tem amigos, a gente tem irmãos e tem irmãos amigos. E a gente sabe quão bom é ter amigos, né? O Senhor nos chama assim. Ter um amigo não é uma coisa leviana, né? Então o Senhor nos chama para estar na sua presença. Andar com Ele, né? E diz no versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou seja, a gente não tem mais aquele receio, aquele temor, aquele acanhamento de poder chegar no seu quarto, na sala, no carro, na hora que você está indo para o trabalho, para onde você esteja se dirigindo, no banheiro, onde for, de entrar no Santo dos Santos, porque aquilo já não é mais uma restrição física de um lugar para onde teríamos que nos dirigir especificamente, mas é uma condição interior em que você sente que você tem comunhão com o Senhor, que você tem paz com Deus e que você pode se chegar a Ele, e mais do que isso, que Ele está muito próximo, você não está descolado tão longe dEle, porque você tem andado com Ele, né? Claro, nas épocas em que a gente vacila e fica para trás, em que a gente toma caminhos distantes do Senhor e que a gente esfria a relação com o Senhor, você vai sentir difícil, né? Mas não está fechado. É você tomar o caminho do arrependimento e voltar ao Senhor. Voltar a buscar o Senhor com intensidade. Ele vai te trazer imediatamente de volta. Muito rápido. No versículo 22 ele fala, aproximemo-nos. Não é mais uma questão de você entrar com temor de que vai acontecer alguma coisa muito séria, mas aproximemo-nos. Quando alguém se fala, pode se aproximar, pode chegar aí, né? É uma ação, é um gesto, é uma posição realmente de total envolvimento de nós estarmos com o Senhor, né? Senhor, as coisas estão acontecendo aqui, ali, eu estou me sentindo assim, não estou, Senhor, com relação à tua igreja, aos irmãos, as questões, estou preocupado. Irmãos, temos total abertura de tratar todos os temas com o Senhor. Na vida pessoal, sentimental, saúde, filho, tudo. Tudo está aberto, porque o Senhor sabe de tudo. Depende só de você trazer o assunto. E a gente viu, relembrado, né, nas últimas 2 semanas, e ainda duplamente relembrado na semana passada, sobre aspectos que o Senhor, então, ao nos colocar nessa posição, e aí você chega para Ele e fala, bom, agora, Senhor, está bom, eu ouvi teu chamado, eu estou aqui, eu estou na comunhão, eu estou orando, eis-me aqui, Senhor, o que farei? E o Senhor mostrou para a gente alguns pontos, alguns apenas, não é lei, mas são alguns pontos. Ele fala no versículo 23, para guardarmos firmes a confissão da esperança. Ou seja, você tem uma esperança. E você tem uma confissão com relação a essa esperança. Não só a confissão que você fez no dia que você falou para o Senhor, eu creio, Senhor. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu aceito o batismo em teu nome, como uma confissão que você faz continuamente na sua vida quando as pessoas te indagam a razão da sua fé, o do porquê do seu viver. Você confessa isso. E o que ele fala? Guarde isso. Não perca a confissão da sua fé. Não esconda. Não tenha a confissão de fé que você fez no dia que você conheceu o Senhor como pouca coisa, como algo envelhecido. No versículo 24, ele ainda fala, consideremo-nos também uns aos outros. Tenhamos cuidado com os irmãos. Esse é o Senhor que morreu por todos, né? Cada ovelha é preciosa ao Senhor. E a gente, como colaborador, tem que ganhar esse sentimento também, né? O importante não sou eu e o Senhor. O importante são todas as ovelhas pelas quais o Senhor morreu. Porque Ele pagou por cada um uma fração, pagou um preço de sangue. E não foi vão. Então aquela pessoa tem um valor intrínseco. Você pode não dar valor a ela, mas Deus deu, a ponto de morrer por ela. Então quem é você para desprezar aquilo que Deus dá valor? Sim.
Se Deus dá valor, nós deveríamos dar valor também. E se nós damos valor, nós cuidamos. Tudo que eu dou valor, eu cuido. Não é assim? Pô, não para o carro lá naquela esquina que ali vira ônibus muito apertado, pode ralar o carro. Ó, não deixa a casa aberta porque pode entrar ladrão. Não sai com o teu relógio com o dinheiro na rua porque podem te pegar. Ó, não faça isso, mas por quê? A gente cuida de muitas coisas. Cuidamos dos nossos filhos. Nossa, cuida daquele negócio, né? Aquele abraço do pai e mãe sobre os filhos. O Senhor tem o mesmo cuidado sobre as suas ovelhas, só que Ele conta com a nossa cooperação para isso. E às vezes a gente não tem essa sensibilidade. Também para nos estimularmos ao amor. Porque também a gente pode cumprir legalmente, né, esse cuidado. Dá para cumprir legalmente. Tá bom, vou cumprir isso daí. Irmão, olha aí, irmão, o que você está fazendo. Eu trabalho aqui de um pastor com quem eu cooperei, região lá no sul, Santa Catarina, e ele falava, eu peço todo dia ao Senhor, tire esses irmãos problemáticos da igreja. Eu via isso assim, eu me assustava, eu já tinha plena consciência que aquelas pessoas, todo aquele que creu, foi pelo... O Senhor pagou, como é que você pode jogar fora aquilo que Deus suou para ter? Né? Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter amor. Se você não tem amor, vai ser difícil legalmente, porque às vezes é duro, né? E você tem que buscar o amor do Senhor para amar aquele irmão assim como o Senhor amou. A gente tem simpatias naturais e tem antipatias naturais. A gente precisa superar isso por conta do amor do Senhor, pensando nesse aspecto, né? Senhor, me dá do teu amor, porque o Senhor morreu por ele, vai ficar extremamente inconsistente para mim ser antipático com uma pessoa em que o Senhor tem tremenda empatia. O Senhor morreu por ele, então o Senhor é amigo dele, eu não posso ser desafeto de alguém que é amigo do Senhor. Então, pelo menos assim o Senhor se declara a todos aqueles que o receberam. Né? E a fazermos também, não deixar de congregar, né? Nós sabemos disso, quem viveu as experiências, eu digo para os irmãos porque eu passei experiências, eu já não falo mais porque a palavra diz e é suficiente, mas quando a gente tem a experiência fica muito bom, porque a gente fica cheio de certeza de poder dizer, não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns. Eu creio que aqui no nosso meio não há esse costume, mas às vezes acontece por questões da vida, né? A jornada cristã é uma jornada extremamente complexa. Não é uma jornada simples, não é como ir daqui ali onde o carro está parado, não é como viajar daqui para São Paulo. É uma jornada da vida toda. E nesses percursos, muitas coisas acontecem. Muitas. Nós que aqui estamos, muitos de nós, se não todos, passamos por jornada complexa. Momentos em que a nossa fé fica prejudicada, né? Fica abatida por conta das coisas que acontecem, às vezes por nossa causa e às vezes por causa que não é nossa. Por conta de falsos mestres, falsas doutrinas, falsos ensinos. E a gente precisa reorientar a bússola. E às vezes a gente está longe, foi muito longe. Sabemos de irmãos que sofrem demasiadamente por conta disso. E a fazermos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque essa é a ajuda que nós podemos dar ao irmão, né? Se a gente vê e não fala, como que se chama isso? Você é cúmplice do pecado do outro. Eu não quero falar, cada um cuida da sua vida. Esse não é o ensino do Senhor. O ensino do Senhor é diferente. É de nós nos admoestarmos em amor uns aos outros, se é que você ama realmente. Então, quando a gente ama um filho, a gente não se furta de dizer o que tem que dizer, com amor para o filho. Às vezes também para um amigo de coração, um amigo próximo, eu acho que está agindo errado. E às vezes não é amigo, e mesmo na vida profissional você chega lá, eu não concordo, para mim está errado. A gente sempre tem que ser sincero e não pode se furtar da boa consciência quando a gente concorda. Concorda? Expressamos a nossa concordância. Quando não concordamos, não concordamos. Expressamos a nossa posição e temos que aprender a fazer isso em amor, sempre na palavra do Senhor. Então, o que nós estamos aqui
na antecipação de ver, e eu não li os versículos, irmãos, me perdoem, talvez não dê para completar hoje, mas se não der, estou pronto para completar na semana que vem. É que nós estamos diante daquela situação de Deuteronômio 30, em que Deus coloca diante de nós o bem e o mal. Escolhe. No versículo 15 de Deuteronômio 30, ele fala: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Quem propôs a morte e o mal não foi o diabo. Séria advertência do Senhor, falando com o povo de Israel. Vês aqui, hoje, eu tenho, Deus, não é o homem falando, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. E no 19, ainda em Deuteronômio 30, ele fala: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, o que nós recebemos até agora foram as bênçãos. Nós estamos ouvindo a respeito delas. E talvez nunca na nossa vida nós tenhamos ouvido falar das maldições no Novo Testamento. Alguém está aqui bastante acostumado a ouvir falar de maldições no Novo Testamento? Não, né? Não é tão comum. Mas aqui tem um alerta desse tipo. O mesmo tipo de posição. Estou te colocando aqui o caminho que você deve seguir, os princípios, os fundamentos, o meu desejo, o que eu fiz por vocês, a posição que eu dei, tudo que eu coloquei na mão de vocês. Eu te proponho a bênção, porque esse caminho, essas coisas, vão te levar para o reino. E vão te levar para o reino galardoado. Ou você vai ter sérios problemas. Você vai passar por maldições. Você vai passar por experiências de morte. Então, irmãos, esse é a beira da entrada da palavra de hoje. E eu queria que os irmãos tivessem claro isso. Porque senão a gente, no turbilhão de tantas palavras, as coisas parecem desconexas, mas não são. Há uma interrupção aqui, porque Deus conhece o ser humano. Ele sabe como nós somos, só nós somos. Cair para apostasia, irmãos, que é algo que a gente vai falar, eu jamais. Não digo que você não sabe. Não digo que você não sabe. Você não deseja isso. Mas você não sabe se você vai ser peneirado. Se você vai ser provado. E se você vai passar por uma experiência dessa, que eu digo é muito ruim. E Deus sabe. E o Senhor adverte, o Senhor alerta, o Senhor antecipa. Né? Então, nesses versos de 29 a 31, nós vamos ver uma severa advertência e também conhecer o caráter de Deus. De novo, né, a questão do caráter de Deus, o caráter principal de Deus é o amor. Mas ele também é um Deus vingador. Eu não sei. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. Eu jamais preferiria não ter que dizer isso. Mas é porque está escrito. E as atitudes de Deus, da história do Antigo Testamento, mostram claramente que ele é um Deus vingador. E a gente também tem exemplos no Novo Testamento, ainda que não tantos, mas tem, de execuções de justiça imediata. O Senhor toma vingança, porque o Senhor é sério. Toda pessoa que não cumpre o que fala e não tem autoridade, inclusive a punitiva, né? Isso ocorre até nas regiões celestiais. Se não há punição para os anjos caídos, que baderna seria? A punição faz parte da ordem estabelecida. Se não há punição, não há ordem estabelecida. Qual país, ou qual cidade, ou qual estado que tem leis e não tem punição? Está de brincadeira. Ninguém vai cumprir nada. Isso não é só um problema da natureza humana. Isso é um problema da criação. Os anjos criados por Deus estão dentro dessa mesma condição. E a palavra ainda fala, né, para que a gente tenha claro. A palavra não fala, olha, é tranquilo cair nas mãos de Deus, fica frio.
Porque ele é tão amoroso que no fim ele vai levantar o chicote, mas no fim vai afagar a sua cabeça. A palavra fala assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, Deus não passa a mão daquele que reiteradamente peca conscientemente contra ele. O Senhor perdoa os pecados. Pela palavra só tem um pecado que não pode ser perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas Deus não deixa de executar o juízo dentro da sua justiça. E o Senhor não passa a mão quando precisa disciplinar. Justamente porque Ele nos ama. E a severidade do castigo, do juízo, é proporcional ao tamanho do problema que tem que ser corrigido. É o princípio de justiça, não é, Alex? Penas pequenas para delitos pequenos, penas grandes para delitos grandes. O princípio da lei mosaica, inspirada na lei divina, e a justiça, né? As leis, a princípio, foram todas inspiradas no direito canônico. Vamos ler os versículos? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Capítulo 10, versículo a partir do 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, nós conhecemos, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível. Então, irmão, veja bem, eu não posso aliviar porque o cenário não é de alívio, né? É um cenário de você ser instigado a perceber. Horrível está ligado a horror. Quando você vê essa palavra e você toma ela literalmente, simplesmente, até pelo que está aqui, sem precisar elaborar muito, você vai falar, Senhor, me guarda, eu não quero de jeito nenhum cair nas tuas mãos para a disciplina. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me guarda, guarda o meu coração, a minha mente, guarda o meu ser, me livra do tropeço desse tipo de queda. E aqui, irmão, se você ler com mais cuidado, você vai ver que ele enumera que esse tipo de pecado é o pecado contra o Deus triuno. Está aqui escrito. É só você ver as partes afetadas aqui. Deus triuno. Não pecou contra o Filho, não pecou contra o Espírito Santo, contra Deus, o Pai. Você pecou contra Deus em sua totalidade, ao incorrer nos erros que aqui a gente vai elaborar um pouco. Volto a dizer, nós não estamos sendo julgados, nós estamos sendo advertidos para não sermos julgados. Se a gente tomar essa palavra hoje e amanhã a gente já tiver esquecido o que a gente ouviu hoje, é muito ruim para nós, irmãos. Será muito ruim para nós. Talvez esse trecho, né, assim como muitos outros textos que ele fala, pô, eu queria ter um canto para pregar assim, né? Porque a gente precisa, às vezes, ter essa lembrança. Quando você está na iminência de liberar o teu velho homem, né? Deixar ele à vontade. Quando você está na iminência de reiterar em práticas que o Senhor não se agrada e Ele já te mostrou e já te falou. E coisas que você sabe que podem ter impacto sobre a vida dos irmãos. Nós sabemos que as nossas atitudes
tem impacto sobre as vidas dos irmãos. Muitas vezes, quanto mais impacto tem, quanto mais na frente você está. A tua ação pode levar um irmão a avançar ou pode levar um irmão a tropeçar. A tua palavra pode levar um irmão a ser encorajado ou perder a fé. E ai daqueles por intermédio dos quais isso acontecer. Então, quando a gente se propõe a admoestar os irmãos, a orientar em amor, a ser uma referência e um servo, a gente sempre está sendo olhado pelos demais. Nós já fomos afetados no passado por atitudes de servos que não guardaram a sua posição e nos trouxeram ensinos de engano. A eles está reservado a justa paga. É de Deus, não é nossa. Mas a gente sabe o dano que causa. Por isso hoje, quando a gente tem a palavra nas mãos e a gente vai transferir, e eu comecei dizendo, eu não quero colocar uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos. Eu não quero fazer interpretações. Eu não quero fazer teologia. Eu não quero fazer ilações, nem juntar partes para formar um contexto da qual eu não posso afirmar. Eu quero simplesmente permanecer nessa palavra que está aqui, que ela é bastante suficiente para nos alertar a temermos ao Senhor. No versículo 26, voltando então, à observação atenta, porque se vivermos deliberadamente em pecado, aqui, o porquê é uma explicação do que veio antes. Quando você fala, porquê, porquê, aí você introduz uma explicação. Tudo aquilo que foi colocado anteriormente, as bênçãos, essa posição, e o que nos foi dado, e o que nos foi entregue, para que a gente cuide, zele, faça. Ele está falando, olha, porque se você não fizer, aí começa a virar o jogo. Tudo foi colocado como um pedido, como uma orientação. Mas se você não fizer, porque se você não fizer e não se portar adequadamente, aí começa agora a discorrer. O amor de Deus. É o amor de Deus, Então ele faz essa advertência severa sobre o perigo de rejeitar na prática as bênçãos e responsabilidade de Deus. Porque nós vimos o que Ele nos deu, foram bênçãos. Te colocou nas regiões celestiais, te santificou, te colocou diante de Deus cara a cara, face a face, com o direito de entrar na sua presença. Nos deu todas as bênçãos. Se por alguma razão, nós vamos mais lá no final tentar ver algumas razões, mas sejam quais forem elas, você abandona isso e considera isso de... não é para mim, não, deixa, isso aí é para alguns irmãos. Deixa eu sentar aqui na última fileira e vamos tocando, Se você falar, não sinto que esse caminho não é para mim, mas você não creu no Senhor? Você não sentiu a vida borbulhar em você quando você se entregou ao Senhor, na tua juventude com o Senhor, nos princípios de amor com o Senhor, você não sentiu nada? Como você vai abandonar o teu amor, o teu primeiro amor, o único e verdadeiro amor? Então, aqui nós vemos as bênçãos e as responsabilidades, e a hora é da gente crescer. Quando você pensa que só tem dádivas, meu pai me deu isso, me deu aquilo, me colocou, me deu... Todas as bênçãos que a gente traz, as analogias materiais, os pais nos ajudam tanto. Mas era para você ser um homem, para você ser uma mulher, um ser humano digno, uma pessoa digna na sociedade, contribuir para a sociedade onde você vive. E aqui nós estamos vendo a sociedade de Deus, o reino de Deus. Deus nos dá todas as condições para a gente ser digno e operante no reino de Deus. E você fala, mas eu recebi tudo, está tão bom, mas eu quero só desfrutar dessas coisas. Mas não me chama a ter que participar de nada, não, porque eu não quero responsabilidade. Não quero assumir responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu prefiro não saber. Você já está sabendo. Infelizmente, você já está sabendo, Então, essa palavra, irmãos, ele fala, se vivermos deliberadamente em pecado. Então, os irmãos comecem a situar, Eu creio que essa aqui não é para a gente ser leviano nem para um lado nem para o outro, Ser leviano, eu estou vivendo em pecado e vou desprezar o que está ouvindo. Ou, eu não estou vivendo em pecado, mas eu tenho que abraçar toda a palavra. Eu vou vestir que eu estou vivendo em pecado para essa palavra encaixar em mim. Não precisa, irmãos. Se você não está vivendo deliberadamente em pecado, excelente.
Mas escute e ouça a advertência para que isso nunca venha acontecer com você. E se você está vivendo deliberadamente em pecado, você está ouvindo a palavra. Volte-se ao Senhor, se arrependa e busque a comunhão. Quando a gente fala de pecado persistente, não é aquele pecado, aquela queda isolada, mas um padrão e mais, padrão consciente. Veja que Deus é bom. É quando você sabe que está errado e você continua errando. Você está consciente. Porque às vezes a gente está errando. Estou passando num lugar, tomo multa. Passei num lugar 2, 3 vezes durante a semana, a multa só veio no final do mês, veio 4 multas. Eu errei inconsciente. Não vi placa, não vi radar, mas tinha uma placa, tinha um radar, eu não vi, tomei 4. É um erro inconsciente, mas você vai ser punido, você vai pagar de todo jeito. Agora, quando a gente tem consciência, fala, tem a placa, tem o radar, mas eu vou passar aqui. Então, a gente consegue discernir, né, o que é consciente e o que não é consciente, se vivermos deliberadamente em pecado. Com intenção e sem arrependimento. Isso é que é pior, né? Porque às vezes a gente reitera, mas a consciência vem e nos toca e a gente fica quebrado. Ele fala de novo, Senhor. Puxa, eu não queria, mas não consigo controlar meu temperamento. Não consigo controlar minha boca. Né? Às vezes a gente tem esses problemas, né? Sem arrependimento. A gente ainda se arrepende, mas o duro é quando você está duro, né? Você não se arrepende. Então, eu estou pondo detalhes, irmãos. Porque cada um vai pegar essa palavra e diante do Senhor vai meditar, vai considerar. É assim que funciona a palavra na nossa vida. Nós ouvimos e consideramos diante do Senhor. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, nesse ponto, para efeito dos hebreus, era considerado que eles já tinham recebido o pleno conhecimento da verdade. Não está dizendo aqui que eles já participaram de todas as conferências, leram todos os livros, vivem há 300 anos na igreja. Força de expressão, né, irmãos? Mas quando a gente conhece o Senhor e caminha com o Senhor, rapidamente a gente tem conhecimento da verdade. E a verdade é escrita na nossa mente. E Deus fala no nosso coração, através da nossa consciência, nos indicando muitas vezes aquilo que a gente nem sabe, mas Deus vem e fala, isso está errado. Isso aí está errado. Aqui o agravante, irmãos, é que depois de ter recebido a luz, ter recebido a palavra e a advertência, aquele advertia contra aqueles. E veja, irmãos, aqui ele não está dizendo, não está nominando ninguém no meio dos hebreus, mas ele está colocando claramente para os hebreus que no caso deles, aquela intenção que eles tinham de deixar a fé, depois de ter resistido tanto tempo por conta da fé, ter passado por tantas provações, eles estavam exauridos nas suas forças. E eu acho que Deus percebeu, se eu simplesmente dizer, não, vai, corre mais uma milha que vai dar. O Senhor falou, não, agora eu vou ter que usar o estímulo reverso, né? Se você voltar, esse é o ponto aqui, né? Então, esse chamado que nós recebemos é o chamado para a nova aliança. Quando você casou, você não colocou uma aliança nas mãos do seu cônjuge, você comprometeu uma aliança. É um símbolo. E Deus fala no que tange a aliança humana. Diante dele, não separe o homem ao que Deus uniu. Não quebre a aliança que Deus fez com você. Ele não vai quebrar. Mas não quebre você. Fala, vou abandonar. E o Senhor, durante muitas vezes, comparou o povo de Israel a uma mulher adúltera e infiel, que quebrou a sua aliança e abandonou o Senhor. E foi atrás de amores estranhos. Foi atrás do mundo. Foi atrás das coisas. Eu ia falar mais ao fim um detalhe, mas eu senti no meu coração agora que o Senhor... Preciso dizer aos irmãos, né? Principalmente que nós temos jovens aqui. Existe uma estatística nos Estados Unidos, no meio cristão, que 50% de todo cristão professo que vai para as universidades sai
50% sai com a sua fé abalada ou fora da fé. 50%, irmãos, isso é um número monstruoso, se você imaginar. De 100 irmãos que têm 100 filhos, 50 vão se perder. De 1.000, 500 vão se perder. De 100 mil, 50 mil vão se perder. Esse é um dado estatístico. Só para ilustrar que essa nossa trajetória enquanto jovem, ou enquanto adulto, ou enquanto adolescente, vai passar por provações, irmãos. E era o que os hebreus estavam passando. Veja, a admoestação vem em meio a uma provação. É na provação que a nossa fé é testada. E aí a gente tem que tomar cuidado para, no meio da provação, não ser reprovado. É um pecado, às vezes, reticente, corriqueiro, e às vezes é um ato comportamental ou circunstâncias da vida. Ali, eu não vi falar dos hebreus assim, né? Até a história que eu entendi, eles estão caminhando, tentando se encaixar com o Senhor. E a gente sabe de muitos irmãos que caíram na fé. Não porque queriam pecar, mas que caíram por circunstâncias da vida. Moisés estava prestes a entrar na boa terra, irmãos. Depois de tudo, diante de Faraó, diante do povo no deserto, diante de todas as circunstâncias, muitos anos, faltava pouco, irmãos. Quem lê a palavra sabe ali em Êxodo, faltava pouco. E ele não entrou. Aquela geração que viu todas aquelas coisas, faltava pouco. Eles eram reiterantes pecadores, provocando a ira de Deus continuamente. Os exemplos estão muitos, são variados, irmãos. Mesmo no Novo Testamento, de pessoas que abandonaram a fé, que se tornaram tropeço para os outros, né? O que acontece aqui no versículo 26, irmãos, é uma situação assim séria, né? Porque o que ele está dizendo é o seguinte: olha, você estava debaixo de um regime, de uma aliança, no Antigo Testamento, se referindo ao povo hebreu. Vocês compreenderam que aqueles sacrifícios não faziam mais sentido, por isso aceitaram a fé. Eles não foram impelidos, ninguém é obrigado. E, aliás, era um caminho difícil. Quem foi seguir o Senhor, o seu chamamento, é porque creu. A gente sabe, os que creem é que seguem. Os que não creem não perseveram. Eles estavam perseverando. Mas em meio à provação, havia o risco do tropeço. Não é dito que eles tropeçaram, mas havia o risco. E Deus adverte severamente. Todos nós estamos nessa caminhada. Então, o Senhor nos adverte severamente. Vamos tomar cuidado para quem está de pé, cuide para que não caia. Essa é a palavra. Porque se você caiu e você era do povo de Israel, e agora você aceitou um novo sacrifício, você aceitou a oferta que Deus fez por você, e você nega essa obra, nega a sua eficácia, chega ao ponto de duvidar e depois desconsiderar se aquilo de fato é verdade, e vai recuando no seu coração e ele vai esfriando, 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 o que é que vai ser oferta pelos seus pecados? Já não resta mais oferta, é o que o versículo está dizendo. Não resta mais. Ele fala aqui, já não resta mais sacrifício. Então nós estamos numa posição que nós sabemos que as ofertas do Antigo Testamento não nos ajudam. Nós não pertencemos ao povo de Israel. Não adianta você ir lá na esquina, sacrificar frango, galo, bode. Não adianta, isso não vai te dar, não vai resolver seu problema. Aí você aceita o Senhor, você entende o pecado e a justiça. Alguém prega o evangelho para você, o amor de Deus, a sua justiça, o pecado e o juízo que virá. Você aceita. Tem plena convicção, você aceitou. Você não foi aquela semente que caiu na terra e secou 3 dias depois, que caiu entre as rochas. Todos nós estamos aqui há não sei quantos anos. Mas aí vem uma aprovação, vem um vento forte, vem uma chacoalhada, e no seu coração brota um sentimento perverso de incredulidade. É contra esse sentimento, o que vai ser a oferta pelo seu pecado? É o que está dito aqui, né? Não sou eu. É o que está dito, o que vai ser oferta? Já não resta sacrifício pelos pecados.
Se isso serve só para os hebreus, que fique com eles. Mas a palavra chegou até nós. Então a gente tem que considerar. Se alguém rejeita, esse sacrifício de forma contínua, não sobra alternativa religiosa. Você pode procurar no Sexto Noé, você pode procurar em qualquer outra religião, na Umbanda, na Quimbanda, na Quitanda, você pode procurar onde você quiser. Não tem outro lugar para você encontrar salvação. Não tem outra oferta pelo pecado do homem. Aí o versículo 27 fala, olha, não tendo mais oferta pelo seu pecado, porque você abandonou a Deus, você é reiterante costumais, é assim que fala, na linguagem? Quanto mais. Você é um pecador quanto mais, que tem prazer no pecado. Me desafiar a Deus. Deus me ama, vou me atirar aqui de cima. Vou correr acima do limite. Deus me ama. Você coloca sempre Deus à prova. No versículo 27 fala, o que resta para você é uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. É o que resta para você, que há de devorar os adversários. Então, irmãos, vamos olhar com cuidado o que está escrito aqui. Sabe o que é uma expectação? É uma expectativa muito ruim. Uma expectação de que alguma coisa boa não vai acontecer. Pelo contrário, alguma coisa ruim vai acontecer. Uma expectação que aqui fala, ele poderia falar só uma expectação de juízo. Uma expectação horrível. Não se trata aqui de um castigo leve. Se fosse leve, não põe a palavra horrível. Então, eu vou fazer ele passar aqui uma provação uma semana, ele vai sentir um peso interior, ele vai perder o emprego e vai ficar um ano desempregado para aprender. Não, isso não é horrível, irmãos. Isso é suportável. Horrível é uma coisa muito pesada. É algo que você fala, nossa, meu Deus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que é esse castigo horrível, irmãos? Não me pergunte, eu não quero saber. Entendeu? Eu não sei. A gente sabe de exemplos. Você pode tocar na arca e ser fulminado, você podia entrar lá no Santo dos Santos desqualificado e ser fulminado, você podia tocar no lugar errado e fazer as coisas erradas e ter lepra, você pode morrer. No Novo Testamento, a gente já viu os juízos do Senhor no Novo Testamento, que o Senhor vai e executa, Ananias e Safira executou ali, juízo imediato. A Bíblia está repleta, irmãos. Você só não enxerga se não quiser. É horrível. Você pode cair em circunstâncias realmente muito ruins. Que eu, assim, olhando agora esse versículo 27, o Senhor me ajude, Sempre me lembrar, e eu não quero. E ardor de fogo. Irmão, já experimentou encostar a mão na panela? Caiu um pouco de água quente ou respingou óleo no seu corpo? Você sentiu o que é a dor do ardor? Não é uma punição de chibata. Olha, 20 chibatadas. Aqui fala ardor de fogo, e a gente sabe que o fogo, no princípio da palavra, o fogo é o agente purificador. Só que ao mesmo tempo que ele é um agente purificador, por vezes ele é o agente exterminador. Depende da dosagem, do calor que você vai passar, do sofrimento que você vai passar. Essa expectação é a questão do sentido de expectativa. Ou seja, falo você, irmãos, me perdoe, eu não quero colocar ninguém nessa posição, mas suponha, uma pessoa que realmente, ele reiteradamente se põe contra o Senhor. Contra no sentido de desobedecer. Quando você desobedece, o que o versículo 27 fala aqui, no final? Devorar os adversários. Olha, irmãos, a gente tem que tentar entender a comunicação de Deus. Ele podia estar dizendo essa questão de ser adversário com relação aos romanos perseguindo os cristãos, os judeus perseguindo os cristãos. Aqui ele está falando de cristãos que estão numa posição e que, dependendo da atitude que tomam, se tornam adversários de Deus. Olha que ruim. Além de você cair, pecar,
Se reiterar no pecado, dependendo do tipo de pecado que você comete, você se torna adversário de Deus. Porque às vezes acontece de pessoas saírem do caminho e se tornarem adversários do caminho, proferindo palavras enganosas, palavras mentirosas, sendo usados por Satanás. Então, nós não queremos cair, nem muito menos nos encontrarmos como na posição de inimigos de Deus. A gente quer ser amigo de Deus. Deus quer ser nosso amigo, e aqui ele avisa: cuidado para você não se tornar um inimigo. Cuidado para você não se tornar o inimigo. O fogo que há de devorar os adversários. Isso não é um problema de crente fraco, que cometeu um pecado leve. Isso é pecado relacionado a pessoas que sabem da verdade e agem deliberadamente desconsiderando. Às vezes não espanta os irmãos verificarem no mundo cristão a postura de determinados líderes. Falam: mano, não acredito. Para fazer o que ele está fazendo, ele não deve saber então do juízo de Deus. Não, ele sabe. Só que por conta da ganância, ele reiteradamente defrauda os irmãos. Ele rouba os irmãos. Ele assaca os irmãos, materialmente e também na sua fé, porque leva-os a uma fé equivocada. O mundo cristão tem disso, irmãos. O mundo cristão tem seminários, se você entrar lá e você não tiver uma certa base, você sai de lá, você entra imaginando que vai conhecer o Senhor mais ainda, e você sai de lá sem o Senhor. Te depauperam, te roubam o que você tinha e não acrescentam. Hoje existem os adversários da fé, tanto fora, aqueles que visivelmente você consegue enxergar isso aí do diabo, é contra Deus, como aqueles que se parecem com membros do reino de Deus e que chegaram a conhecer a graça de Deus em algum momento da sua vida e depois, por conta do seu pecado, se tornam adversários de Deus e capazes de levar os outros à morte. O Novo Testamento tem exemplos, irmãos. Eu estou falando do tempo atual porque é tão rápido para a gente enxergar. Essa linguagem de advertência, irmãos, ela está espalhada pelo livro de Hebreus, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, no capítulo 3, de 12 a 19, no capítulo 6, de 4 a 8, sempre com o mesmo efeito. A gente precisa quebrar a sensação de falsa segurança que a gente tem muitas vezes. Irmãos, eu não quero quebrar a segurança da salvação de ninguém. Nós temos essa segurança da salvação em Cristo. Mas precisamos quebrar a falsa sensação de segurança, quando a gente acha que pode viver impunemente pecando. Estou seguro nas mãos de Deus. Mas não é para pecar que você está seguro. Você está nas mãos de Deus seguro para poder praticar as boas obras que de antemão foram preparadas para você, para andar pelo caminho no qual Ele te colocou. É para isso que você está preparado. E para isso você está seguro. Nesse caminho, Deus vai te proteger, assim como protegeu Paulo, que caiu na prisão e saiu, que sofreu açoites e sobreviveu, que pulou de um muro e saiu, em meio a tremendos sofrimentos. Mas Deus estava lá, guardando ele, porque ele estava servindo. E Deus então está cuidando dos que estão lhe servindo. Mas se você acha que tem licença para pecar, tem um filme, né? Licença para matar. Licença para pecar? Não tem, irmãos. E não há pecado não confessado que não venha a ser julgado. Esse é o grande ponto. A gente acha que os pecados não confessados, alguns que são tão comuns que eu já não preciso nem mais confessar, já fazem parte do meu habitual, né? E Deus tem sido misericórdia, eu acho que Ele entende a minha fraqueza e eu vou continuar. Isso é consciência, né? Você está consciente. Claro que a gente pode lutar contra pecados na vida, às vezes difíceis de abandonar, mas a tua consciência vai te cobrar e você vai se arrepender 1000 vezes diante do Senhor. E Deus fala quantas vezes se deve perdoar um irmão. Muito, né? O Senhor, se ele cobra de nós que nós perdoemos os irmãos, quanto mais Ele está pronto. Porque Ele fala, todo aquele que confessar será perdoado. Então, esse ardor de fogo que eu comentei com os irmãos, ele tem a ver com a forma como no Antigo Testamento
o juízo era realizado. Mas não nos esqueçamos, porque a promessa de Deus nos mostra que na era vindoura haverá um lago de fogo. O fogo continua sendo um juízo, que não é para nós, mas continua sendo a forma como Deus julga severamente. E é tão duro, irmãos, que diz que é um fogo que não se apaga. Um sofrimento. Por isso que fala, né? Castigo do homem dura durante o tempo do homem. O castigo de Deus, dependendo das circunstâncias, é pela eternidade. Por isso que é terrível cair nas mãos do Deus vivo. E a gente olha aqui, graças ao Senhor, eu creio que nenhum de nós, no momento, está dentro dessa condição. Mas nós não podemos folgar, sabe, de agir levianamente. Se não é o lago de fogo, irmãos, eu não vou aqui entrar em detalhes sobre os quais Deus não entrou, mas severos castigos muitas vezes se abatem. E às vezes Deus arrebata da terra irmãos. Irmãos que viviam no nosso meio, que viveram no nosso meio, que entraram por sendas. E o Senhor fala, puxa, já não posso mais deixar ele continuar antes que ele se torne um tropeço maior, não só para ele, quanto para outros. Recolhe. E ser recolhido, num momento desse, a contabilidade é bem ruim, né? O que você tem para apresentar ao Senhor? Então, irmãos, não vamos nos esquecer nunca, né? O juízo de Deus não é no Velho Testamento e o amor no Novo Testamento, como muitos pensam. Ah, paz e amor, Jesus Cristo, paz e amor. Estamos vivendo na era da graça. A graça não é para você pecar, a graça é para você viver Cristo. É para te fortalecer. A graça não é o endosso do pecado, não é o waiver do pecado, não é o pagamento do pecado. O pagamento do pecado é o sangue de Cristo através do arrependimento. Não vamos tomar a graça de Deus em vão. Quando Deus fala aqui nesse versículo que há uma expectativa de fogo que há de devorar, isso está relacionado, irmãos, à natureza santa de Deus. Porque no Velho Testamento nós aprendemos, ninguém entrava diante de Deus sem estar purificado, coberto pelo sangue daqueles animais naquela época, porque senão era consumido. E por fim, né, quando a gente se torna adversário, é uma posição que eu nunca me imaginei, né, me tornar cristão para me tornar adversário de Deus, né? Porque quando eu era incrédulo, naturalmente eu estava debaixo do reino de Satanás. As minhas atitudes, meu pensamento, eram atitudes e pensamentos de uma pessoa que é contrária a Deus. Eu debochava. Os crentes vinham bater lá na porta dos meus pais para falar do evangelho. Isso, lá vem os crentes com a Bíblia debaixo do braço. Eu debochava. Debochava, mas na ignorância, irmãos. Né? Quando não conhecemos ao Senhor, estávamos na posição de inimigos. Mas depois de ter vindo para o reino, qual o sentido que faz você se posicionar novamente como um inimigo de Deus? Acho que não faz sentido nenhum, né? Toda rebelião contra o Senhor, irmãos, termina em julgamento. Não tem como. Porque Deus precisa manter a ordem no universo. Pouco mais, irmãos. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, o que era a lei de Moisés? O decálogo. 10 mandamentos. Essa é a lei de Moisés. Quebrou por intermédio de 2 ou 3 pessoas que testemunhassem contra você, não tem mais conversa. A palavra de Deus dizia. Não é que ele falou, se vier aqui alguém que testemunha de 2 ou 3 pessoas quebrar a lei, vê aí o que vocês vão fazer. Apliquem uma penalidade. Excluam ela da comunidade. Coloquem ela para fora do arraial.
submetam ele à vergonha. Não. Seja apedrejado até a morte. Depois que você morreu, o que tem? Não tem mais nada para você voltar atrás, porque você morreu, você perdeu a chance. Depois de passar por um juízo desse tipo, irmãos, que retorno tem? Por isso que a advertência é severa. Porque não tem retorno. Qualquer revelação no Antigo Testamento, e a gente sabe que a aliança do Antigo Testamento tinha um grau de força e de importância e de fiador, e era um juízo desse tamanho. Quanto mais na nova aliança, em que Deus morre a seu favor. Ele padece o que o homem padece, e ele não precisava padecer o que o homem padece. É severo. E o Senhor não precisa de 2, 3 testemunhas, porque Ele tudo vê, tudo sabe, tudo perscruta, tudo sonda. O que você vai dizer? O Senhor não viu? O Senhor viu. Tem um negocinho que tem aí no WhatsApp, né? Você põe a pá e fala, Deus viu! Eu acho isso muito engraçado. Parece engraçado, mas a seriedade disso é isso. O que você fez, o que você escreveu, o que você falou, Deus viu, Deus ouviu, Deus sabe. Então, se a própria revelação de Deus no Sinai tratava a rebelião desse modo, Ele aqui prepara a todos nós para sabermos a gravidade ainda mais de desprezar a revelação atual. A revelação atual, irmãos, não é o ministério A, ministério B, vamos seguir o ministério, a revelação atual. A revelação atual, a mais atual que a gente tem, a última versão é essa aqui, ó, a última e final. Fora daqui, eu passei a evitar, depois do último tropicão que eu dei, de flertar fora daqui. Eu prefiro ficar aqui, quem quiser flertar, flerte à vontade, faça o que achar que deve. Eu tenho muito medo de falar o que Deus não disse ou pensar o que o Senhor não pensa. E asseverar qualquer posição fora do que a Bíblia nos diz. Essa questão pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, ela está em Deuteronômio 17,6 e Deuteronômio 19,5, né? Que é o suficiente para que a gente entenda, né? Que a pessoa morre sem misericórdia. Aqui começa a se estabelecer o princípio do menor para o maior. Versículo 28 e 29 vai estabelecer o princípio. Primeiro nós vimos o menor. Olha, se na aliança menor o castigo era tal, o que o versículo 29 fala? De quanto maior vai ser o problema na nova aliança. Então a gente acha que a nova aliança é um mar de rosas, né? Ah, nova aliança. Não temos a lei, não temos os mandamentos, não temos apedrejamento, não temos um monte daqueles julgamentos sumários. Ai, pela graça sou salvo. Sim. Mas o que o versículo 29 fala agora, tomando por base comparativa? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Pô, mas deixar de se reunir aqui, voltar lá para o judaísmo, é pisar o Filho de Deus? Irmão, a interpretação é sua. É o que a palavra fala. Os irmãos estavam prestes a deixar a presença do Senhor, muito provavelmente iam querer resgatar as práticas do Velho Testamento, voltar a viver dentro das condições da lei, desprezando o que Deus fez. Eu não sei se há pecado maior do que desprezar a Deus, a sua obra, depois de tê-la conhecido. Na ignorância, Deus perdoa tudo. Você está no mundo, não sabe disso. Deus está pronto a te perdoar até o último minuto. Você está lá expirando lá no leito de morte, falou, Senhor, eu creio, eu sei que sou um pecador, eu confesso a Ti, eu aceito a Tua provisão, e falece. Perdoado de todos os seus pecados passados, ele não vai cometer mais nenhum, ele acabou de falecer. Livre de todo tropeço. Mas, para quem está na jornada há tanto tempo,
e deliberadamente, conscientemente, em contra-argumentos que a gente sabe que são falsos. Não há argumento para deixar o Senhor, irmãos. Olha para esse universo, olha para o que Deus criou, olha para a sua obra, olha para o impacto que teve a pessoa de Cristo na sociedade, desde o dia em que ele surgiu até hoje. Não tem, sabe, irmãos? Assim, é bem complexo essa situação. Então, de quanto maior castigo é o que está sendo falado aqui. E aí você fala, bom, o que é o significado desse castigo? É pisar o Filho de Deus. Por isso que eu falei aqui que nós temos Deus triuno sendo manifesto. Você vai pisar o Filho de Deus. Sabe o que significava pisar no contexto judaico? Significava o mais profundo desprezo. Você joga no chão e pisa e passa por cima. Isso não tem significado nenhum para mim. Você fala, mas eu não fiz isso. Mas aqui a palavra fala para os hebreus que estavam prestes a voltar ao seu passado. Muitos abandonam os irmãos, muitos abandonam o Senhor, não é para voltar para a religião, não. Nunca tiveram religião. Voltam para o mundo. E seu estado se torna pior do que antes de terem conhecido o Senhor. Mas aqui fala que aquele que retrocede do ponto em que está, é como se estivesse pisando o Filho de Deus. O pisar significa o desprezo absoluto pelo que Deus fez. E a pergunta é, esse é um versículo que cabe, ele é um versículo que não é uma afirmação, é uma pergunta que Deus faz para você. Veja só, de quanto maior castigo cuidais vós, vamos simplificar, vocês acham, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do concerto, da aliança, com que foi santificado, com que você foi santificado, e fizer esse agravo. Agravo é você agravar, é você insultar. Agravo a quem? Ao Espírito da graça. Aí a pergunta, o que você acha que vai acontecer com tal pessoa? Deus faz a pergunta para nós. Ele faz a pergunta para nós, para a gente refletir. O que você acha que vai te acontecer? Eu estou te dizendo. Hebreus, é Deus falando. Ele tá dizendo, o que você acha que vai acontecer? Ah, não vai acontecer nada. Não vai. Ah, se você acha que vai acontecer alguma coisa, está em tempo. Né? Voltar ao Senhor. Então, o versículo 29, ele é a conclusão lógica do versículo 28. Deus é tão bom que a fé, nos é dita que a fé, ela é racional. Paulo fala isso. A fé ela é racional. Ninguém te pede para acreditar em coisas que não existem, que não foram escritas, que não aconteceram, que são suposições. A fé ela é extremamente racional. 29 é a conclusão lógica do versículo 28. Se você seguir por esse caminho, quebrantando alguém a lei de Moisés, se você seguir por um caminho que é ainda pior do que esse, o que você acha que vai acontecer? A pessoa que coloca o Filho de Deus nessa posição de ser afrontado, a sua santidade ser ultrajada, a sua palavra ser ignorada e a sua obra ser considerada como nada. Isaías 53 diz que o Senhor foi aquele desprezado, o mais desprezado. Ora, se ele se apresenta aos homens e os homens o desprezam, quer que seja no mundo ou no meio daqueles que o conheceram, está estabelecida a base para o juízo. Você errou, pecou e desprezou com isso tudo que Deus disse para você não faça. O que um filho que não ouve o pai faz quando não ouve o pai? Desprezo, né? Vai desprezando o que está falando. Quantos filhos batem a cabeça na parede? O pai está falando, Ó o buraco, ó o buraco, ó a parede. Vai, mete a cabeça. Aqui é muito mais sério do que isso, obviamente, né? Pisar, irmão, não é tropeçar. Ele podia falar que aquele que tropeçar, tropeçar em Cristo. Aqui fala em pisar. Era o sentido básico do desprezo judaico.
por qualquer coisa, jogada no chão, pisada. Uma pessoa, uma coisa, é pisado. Significava desprezo e hostilidade. E quando a gente faz isso, conscientemente, a gente está se alinhando com a rebelião. Aí você fala, rebelião? Não é, irmão, esquece a história de rebelião. Rebelião de um, rebelião de outro, que se virou contra o irmão tal. Quando se trata da palavra, nós estamos falando de algo muito superior. Nós estamos falando de rebelião contra Deus. Contra o ensino da palavra. Não é contra o problema. Irmão, não aceita a doutrina do irmão tal. Ele está em rebelião. Está em rebelião contra o irmão tal. Se o que ele não concorda com o irmão tal não está na palavra, ele não está em rebelião com Deus. A rebelião é contra o que está na palavra. Quando você deliberadamente, conhecendo a verdade aqui estabelecida, você não concorda e você toma atitude contrária. Isso é rebelião. Tiver por profano o sangue do concerto. O que é profano, uma coisa profana? Coisa profana é uma coisa comum, impura, mundana. Ora, o Deus que habitava o Santo dos Santos, santo e perfeito, o Senhor que morreu por nós na cruz, santo e perfeito, aqui diz que ao tomar uma atitude dessa, você profana a aliança. Né? Fizer agravo ao Espírito da graça, ultrajar, resistir com dureza. Eu vou resumir, inclusive, para a gente sair desse versículo, que talvez mal parafraseando, né? É como você ser convidado a participar das prévias do reino. Deus tem nos convidado. Nós estamos no antegozo do reino, vivendo o antegozo proporcionalmente aqui. E você desprezar entrar nesse antegozo, participar desse privilégio. Lembre-se, irmãos, a salvação é um privilégio. Nós já falamos isso, estamos estudando Atos, sobre o privilégio da salvação. Nós sabemos que é porque num mundo com bilhões de pessoas, nem todos são salvos. Nem todos recebem a graça. É um privilégio. E aí você é convidado a entrar. O rei, nós sabemos no Novo Testamento, aquela parábola, o rei põe a mesa e manda os seus servos convidar para o banquete. Eu estou ocupado. Eu tenho uma junta de bois. Eu tenho família. Eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar daquilo. Ao tomar uma atitude dessa magnitude, nesse contexto, nesse sentido, dentro desse conceito, o que você está dizendo é o seguinte: isso é mais importante do que isso. Nós acabamos de cantar uma música e dizer: Senhor, é mais importante que a minha casa, a minha família, meu carro, meus amigos. O Senhor é mais importante. Nós cantamos. E é. E tem que ser. Se não for, tem que ser. O Senhor preparou tudo. Nós fomos convidados. Você já convidou pessoas para sua casa e não compareceu ninguém? Uma situação deve ser tão ruim, né? Deve ser uma coisa assim, puxa, é decepcionante, né? Eu acho que é a situação com Deus, né? É decepcionante. É um tratamento irreverente para com aquele que convida. O que convida não é qualquer um. O que demanda não é qualquer um. O que nos adverte não é qualquer um. Você está olhando aquele aspecto humano de Deus na terra caminhando aqui, o mais desprezado entre os homens? Entre os homens. Mas ele é altíssimo nos céus, assentado numa posição que nenhum de nós tem, à direita do Pai. E a sua palavra tem peso. No versículo 30, ele confere conosco esse entendimento, porque ele fala: porque bem conhecemos, ou não? Nós não conhecemos ao Senhor? Não conhecemos aquele que executou juízo no Antigo Testamento? Não conheceu ou não conhece o Senhor que proferiu toda a nova aliança e que tem promessas de juízo e de julgamento? Você não conheceu? Claro que conhecemos.
Porque bem conhecemos aquele que disse. Então, olha, esse Deus que você conhece é o que disse. Ele disse: minha é a vingança. A vingança, irmãos, não é minha, não é tua. Ah, o irmão tal fez tal coisa. Irmãos, ele está em pecado, não pode mais estar conosco. Vamos nos vingar dele. Não, não. A vingança pertence ao Senhor. A tua parte é tentar trazê-lo, demovê-lo do erro, do engano, do afastamento, da queda, das ciladas do diabo. Mas nós conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Veja, irmãos, quando fala diz o Senhor, é fortíssimo. A Bíblia está cheia de versículos que a gente não tem lá, diz o Senhor, mas tem versículo que fala: assim diz o Senhor. Quando é assim diz o Senhor, irmãos, não duvide nada do que está escrito aqui. Porque não foi interpretação, não foi tradução, não foi problema de entendimento. Assim diz o Senhor: minha é a vingança. Se você não conhece o Deus da vingança, espere não conhecer. Espere só saber como é que é o Deus da vingança. Eu não quero conhecer essa vingança, né? Não quero. Eu darei recompensa, diz o Senhor. E olha a recompensa que se trata aqui. Quando a gente fala recompensa, todo mundo pede recompensa, eu quero. O que é a recompensa de Deus? Levanta a mão, todo mundo levanta. Tem julgamento para você. É uma recompensa para você. É a paga pelos seus erros. Essa é a tua recompensa. Pega ela. Pega a recompensa. É a paga pelos seus erros, conscientes, deliberados, né? Reiterados. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança. O Senhor julgará o seu povo. Deuteronômio 32, 36. Será que só Israel era povo de Deus? Nós não somos? Será que a palavra do Velho Testamento a gente pode tirar daqui e ficar lendo só o Novo Testamento? É claro que não. Os do Velho não podiam ler o Novo. Nós podemos ler a Bíblia toda. E ela foi preservada na sua integridade. O Senhor julgará seu povo. Julgar inclui fazer justiça. Essa justiça pode ser agora, porque o julgamento de Deus começa pela sua casa. A qual casa somos nós. Então, começa pela sua casa. E se nós somos disciplinados, felizes somos, porque não somos bastardos. Esse é o que Deus está nos dizendo. Mas não saia de debaixo da disciplina de Deus. E não deixe de se arrepender. Porque aqui, essa palavra é pesada contra aqueles que abandonam o Senhor. Ao abandonar, Deus já sabe lá na frente o que vai acontecer. Você vai acabar pecando contra o Espírito Santo. Você vai acabar negando a Deus. E você vai acabar profanando a aliança que Deus fez com você. Ou seja, irmãos, Deus não passa pano. Não passa a mão. Quem acha isso está enganado. Todo Deus vai julgar. Que a gente seja rápido, porque Deus é longânimo em julgar. Muitas vezes a gente erra, Deus observa. Aí você erra de novo, Deus observa. Ele sempre nos dá tempo de arrependermos. Mas a gente não pode tentar o Senhor, né? Ah, Deus tem sido tão bom, eu tenho pecado tanto e nada tem acontecido. Deus é longânimo. E você vai nessa confiança. Quem sabe qual é o pavio, o último fio do pavio de Deus? Se Moisés soubesse, ele não teria tocado a rocha. Quem de nós sabe para provocar o Senhor a ira? Nós não sabemos qual é a última gota do copo. Não sabemos, irmãos. Pecou, confesse. Não deixe isso se transformar numa raiz muito, muito ruim. Depois, então, para nós concluirmos aqui, peço perdão aos irmãos, mas... Versículo 31. Horrenda coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Uma coisa horrenda é uma coisa muito feia de se ver. É muito ruim de se passar, de se sentir, horrenda. Eu não tenho nem ideia, irmãos. Talvez coisas que a gente... o fulano está com uma doença horrível. Horrível. Talvez isso ainda não seja horrendo. Essa frase, irmãos, horrenda coisa, é uma frase retórica. Ou seja, ele está, de novo, afirmando com muita força. Horrenda coisa. Terrível coisa, né? É cair nas mãos do Deus vivo. Horrendo! Piorou, hein? Já era terrível. O que é que vem? Vem alguma coisa horrível. Puxa, eu preferia que não fosse assim, irmãos. Eu preferia ler a palavra e não ter esse capítulo aqui com esses versículos de 26 a 31. Mas eles estão escritos. E eu não podia deixar de ler e de dar a ênfase que certamente o Espírito Santo dá nessa palavra. Porque senão aqui não estaria. Cair nas mãos do Deus vivo, que é santo, que fez aliança conosco. Eu vou encurtar aqui. Eu vou me aproximar de algumas aplicações, né? Para a gente pensar um pouco a respeito, meditar diante do Senhor. Eu creio que no nosso meio, nós não temos esse problema, nós não queremos voltar ao judaísmo, né? Então, eu não quero, né? Vocês não poderiam, mas eu não quero. Não creio que os que aqui estão queiram deixar, não é deixar a comunhão com a nossa comunidade, não queiram deixar o Senhor, né? Temos plena convicção da sua salvação. Então, para nós, essa advertência é para que nós cuidemos, para que não tentemos ao Senhor, para não calcarmos os pés do Senhor, para não o colocarmos em situação em que a sua justiça não possa deixar de ser realizada, né? Então, a gente tomar o cuidado. Isso significa que nós não vamos pecar daqui até o dia da vinda do Senhor, até o dia da nossa partida? Não, irmão. Se eu falasse isso é mentira. A palavra fala. Quem afirma isso é mentiroso. Já está em pecado. Nós vamos continuar tendo problemas. Só não podemos ter um problema, é deixar de confessar. Né? Porque depois da confissão vem arrependimento. Para confissão tem que haver arrependimento. Confissão sem arrependimento, sem espírito contrito, sem a percepção clara de que não deveria ter feito o que fez, ou agido como agiu, falado o que falou, pensado o que pensou, não tem sentido, não é considerado. Né? Deus demanda o arrependimento. Eu também creio que nenhum de nós quer se tornar inimigo da cruz. Irmãos, eu não quero me tornar inimigo da cruz. A cruz, ela tem um embasamento. Ela é sustentada por uma verdade. A cruz não é um amuleto que a gente vê as pessoas carregando. Eu vi hoje um padre falando de exorcismo e ele falou, não, assim que cheguei, coloquei a cruz. E o diabo odeia a cruz. Não é uma cruz de madeira que o diabo odeia, mas é a santidade na vida da pessoa que confronta o diabo. Então, o fundamento da fé, a cruz que representa, né, a morte de Cristo, ela é fundamentada pela verdade que aqui está. Então, volto a falar, se eu daqui tiro e omito ao ensinar na nossa casa, na nossa família, no nosso meio, ou acrescento, porque eu li, achei, concluí, então, deduzo que essa é a posição mais consistente. A posição mais consistente é aquela até onde a Bíblia fala. A partir daquele ponto, são posições humanas. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente sustenta posições que são ampliações de conclusões que se tira. Porque as conclusões, às vezes, estão corretas. Mas nem sempre, porque nós somos humanos e não somos perfeitos nas nossas conclusões. Por isso, ao defender a verdadeira fé, que é aquela representada aqui, a gente não incorre em erro. A gente não ultrapassa os limites do que Deus colocou.
Eu falei para os irmãos que hoje existe no mundo cristão grupos de pessoas, seminários que levam as pessoas à destruição da fé. O pastor, que era ministro da palavra na igreja que eu frequentava lá em Santa Catarina, ele se formou em Londres. E ele me falou: Marcelo, eu quase saí de lá sem fé. Eu tive que catar os cacos da minha fé para me reencontrar com o Senhor por conta da teologia liberal que é ensinada nos seminários atualmente. São destruidores da fé. Nós não vamos pegar a Bíblia para entrar em seminário nenhum, nem o seminário convencional, nem o seminário dos nossos estudos, para ensinar ninguém fora da Bíblia, para destruir a fé da pessoa, para levá-la a raciocínios complexos que depois não redundam em certeza, que não redundam em salvação. Nós temos que ter certeza do que nós falamos, e só dá para ter certeza do que falamos se nós falamos o que está escrito. Muito cuidado. A teologia liberal progressista tem destruído a Bíblia. Por fim, comentei aqui, porque tem jovens aqui, e eu vi essa estatística. Eu tenho 2 filhas, vocês conhecem pelo menos uma, nem todos talvez conheçam a segunda. A minha filha entrou para a faculdade, foi para a USP fazer psicologia. De lá ela voltou destruída. Ela caiu no 50% aqui comentado, O ambiente, as ideias, e você exposto a isso. Tenho fé que o Senhor ainda tem tempo para fazer a recuperação, mas eu coloco para vocês, tome bastante cuidado, Não se exponham demasiadamente fora da palavra. Para nós também, que aqui estamos, que já somos, mais maduros, já vivenciamos situações tão difíceis, nós não queremos novamente incorrer em caminhos que podem gerar dúvidas e nos levem fora da palavra. Nós queremos permanecer na palavra, permanecer com o Senhor e tomar essa palavra com seriedade, com peso, com reverência, porque é a palavra da Bíblia. O que nós lemos não tem nada fora da Bíblia, é o que está escrito. Eu procurei me ater exatamente ao que está escrito. Aqui não tem nenhuma elucubração, apenas o que está escrito e a sensação e a percepção que o Espírito Santo nos dá de que nós precisamos cuidar, porque eu tenho certeza, e eu falo por mim, talvez os irmãos tenham uma certeza diferente, de que muitas vezes eu me sinto seguro, muito seguro. E desconsidere o versículo que fala: quem está de pé, cuide para que não caia. Nós devemos cuidar, quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Tem um versículo que por fim eu queria deixar com os irmãos, que é de Timóteo, 1 Timóteo 6,11, que isso é para o nosso coração individual, é para a vida da igreja. Quando eu digo vida da igreja, esqueçam os conceitos de vida da igreja, nós somos a igreja, o nosso viver coletivo como comunidade, igreja. Quanto ao nosso viver, que fala, 1 Timóteo 6,11, quanto a nós, sigamos na fé, no amor, aproximando-nos do Senhor, que é totalmente em alinhamento com o que nós lemos em Hebreus. Sigamos na fé, vamos manter a nossa fé, aproximemo-nos do Senhor, guardando firme a esperança da salvação. O Senhor nos guarde, nos abençoe, que essa palavra encontre espaço no nosso coração, como um detector de gás, Claudião? Como um alarme de incêndio, como um alarme na nossa vida, para que a gente, nos momentos críticos da nossa vida, nas provações que a vida nos traz, a gente se lembre de Hebreus 10, 26 a 31.